sobre 3 sentidos do direito de igualdade. E, na verdade, a nova tendência, aí, então, no que tange ao direito de igualdade, seria aquele terceiro termo, a questão da igualdade vista como diversidade. E por que o direito de igualdade precisa ser revisitado? E por que o direito de igualdade levanta questões sobre novas tendências? O que há de novo no direito de igualdade? Vejam, a gente aprende desde muito cedo na faculdade que todos somos iguais perante a lei. O artigo 5º, caput da Constituição, vai dizer isso. E, na verdade, a Constituição não inova nem um pouco em dizer isso, porque isso já vem desde as revoluções francesa, inglesa e americana, as 3 grandes revoluções liberais que deram origem ao constitucionalismo moderno. No entanto, afirmar que todos são iguais perante a lei não resume tudo que é o direito de igualdade. Vejam que, e essa é a questão que eu quero trazer aqui, da riqueza que envolve esse direito. O professor Cifuentes, por exemplo, falou de alguns princípios do direito do trabalho, como, por exemplo, a proteção ao hipossuficiente e o indúbio pró-trabalhador, ou seja, a justiça do trabalho ela é constituída de tal sorte que a ideia de que todos somos iguais perante a lei teve que ser relida. Porque, na verdade, na justiça do trabalho, as pessoas não são tratadas como iguais. Empregado e empregador não são tratados como iguais. Ao contrário, como o professor Cifuentes colocou, nós reconhecemos que existe uma diferença entre capital e trabalho e nós, juridicamente, compensamos essa diferença econômica com desigualdades jurídicas. Então, nós não tratamos, como na justiça comum, nós não tratamos trabalhador e empregado como iguais. Da mesma forma, quando nós compramos um produto e esse produto dá defeito, nós não, ao ajuizarmos uma ação contra a loja que nos vendeu esse produto, nós não somos tratados como iguais. A Justiça do Consumidor, por exemplo, e o Código de Defesa do Consumidor, onde ele se aplicar, ele trata o consumidor de forma diferente. O consumidor, por exemplo, ele não tem que provar que o produto já veio com defeito. Ele não tem que provar que utilizou o produto da forma correta e, apesar disso, ele deu defeito. Não, na verdade, quem tem que provar o contrário é a empresa, quem tem que provar o contrário é a loja. Ou seja, nós não estamos tratando as pessoas como iguais, por exemplo, nas relações de consumo. De forma semelhante, nós não tratamos as pessoas como iguais se nós tratarmos igualdade somente como isonomia, que é esse primeiro sentido da igualdade perante a lei. Nós não tratamos as pessoas como iguais quando concedemos, por exemplo, a aposentadoria especial às mulheres. Todas as mulheres trabalhadoras se aposentam 5 anos mais cedo que os homens. Ora, se nós considerássemos que o direito de igualdade seria somente tratar as pessoas iguais perante a lei, nós não poderíamos considerar tal coisa, porque considerar que as mulheres se aposentem 5 anos mais cedo violaria o direito de igualdade. Eu imagino que nenhuma das mulheres aqui presentes concorde que o direito de igualdade deva significar que elas devam formalmente trabalhar igual aos homens, porque existe uma justificativa para isso. A justificativa da aposentadoria especial das mulheres em nada diminui o valor do trabalho feminino, ao contrário, reconhece que mulheres têm dupla ou até tripla jornada de trabalho, sendo que só são remuneradas por uma, ou seja, você trabalha por 3 e só é remunerado por uma jornada, e por isso, o mínimo que pode se esperar, pelo menos isso, ela se aposenta em 5 anos mais cedo. Então vejam, e se eu for estender esses meus exemplos, a gente pode chegar, por exemplo, em comunidades minoritárias como os indígenas aqui no Brasil, e que eles têm todo um tratamento diferenciado pela sua própria condição de indígenas. Isso no âmbito do direito civil, no âmbito do direito penal, das suas obrigações perante a lei penal. E eu só mantenho esse tratamento diferenciado por quê? Porque eu reconheço que existe uma diferença, eu reconheço que existe uma diversidade e que a única forma de eu manter essa diversidade é nem tratá-los como se fossem iguais, desconsiderando as diferenças, porque eu tenho que ter uma proteção específica para esse grupo, e nem, por outro lado, fazendo o que, por exemplo, se faz muito valorosamente na justiça do trabalho,
reconhecendo que há uma diversidade e eliminando essa diversidade. Não é? O que a Justiça do Trabalho faz, como eu falei anteriormente, é isso. Ela reconhece que existe uma diferença econômica e compensa essa diferença econômica com uma desigualdade jurídica. Se nós fizéssemos a mesma coisa com os índios, por exemplo, nós tornaríamos os índios iguais a um homem branco. O problema é que deixaria de ser índio. Não é? Então, a igualdade... O direito de igualdade, ele vai significar, dentro das novas tendências aí do direito, um desafio enorme para nós, como operadores do direito, que é escolher, no caso concreto, qual daqueles 3 sentidos de igualdade eu vou utilizar. Eu vou utilizar a igualdade como isonomia, ou seja, eu vou ser cego às diferenças e tratar as pessoas como se elas não fossem diferentes. Por exemplo, quando eu concedo o direito de votos a homens e mulheres, que no Brasil só veio acontecer em 1932, com o Código Eleitoral, quando eu dou direito de voto para homens e mulheres, eu estou dizendo o seguinte: a diferença entre os sexos, para efeito de voto, não faz diferença. Eu vou tratar todas as pessoas iguais perante a lei. Essa isonomia. A equidade vai significar, como nós falamos da Justiça do Trabalho, que eu vou considerar que há diferenças, o Estado não vai ser cego às diferenças, ele vai perceber que existem diferenças e ele vai atuar para eliminar tendencialmente essas diferenças. A diferença aí é vista como algo ruim, que deve ser, se não eliminado, pelo menos minimizado pelo Estado. Aí eu tenho ações de equidade. E, por fim, o que é a grande novidade dentro do direito de igualdade, que é algo ainda muito recente, que é o reconhecimento de que tratar grupos, e aí eu falo principalmente, falo com relação a pessoas, mas principalmente com relação a grupos, tratar... Desculpem, gente. A gente vai se empolgando e a gripe lembra a gente que não pode se empolgar tanto, né? Tratar esses grupos como iguais vai significar também reconhecer que existem diferenças, mas que essas diferenças têm que ser mantidas, essas diferenças não podem ser eliminadas. Não é? E aí eu vou ter o tratamento da igualdade como diversidade. Eu vou, então, durante essa minha exposição, tentar apresentar os fundamentos de cada um desses 3 sentidos e mostrar o desafio que é para nós hoje saber quando exatamente eu faço uma coisa e quando exatamente eu faço outra, e já adianto que essa não é uma questão que se resolva de forma simples, que se resolva de forma em que eu possa simplesmente fazer um elenco prévio, dizendo aqui eu trato com isonomia, aqui eu trato com equidade, aqui eu trato com diversidade. Não dá para fazer isso. Não é? Eu queria lembrá-los, não é, que quando nós estamos falando sobre igualdade, a importância da igualdade é que a igualdade, junto com a liberdade, elas formam o fundamento que constitui o direito moderno. Tudo que nós chamamos de direito, seja ele direito civil, penal, constitucional, tributário, administrativo, marítimo, aeroespacial, ele está fundado no reconhecimento de que todos somos livres e iguais, ainda que a afirmação do que seja igualdade e do que seja liberdade tenha mudado ao longo dos anos, tenha mudado ao longo dos séculos. Aquela liberdade e igualdade das revoluções francesa e americana sofreu mudanças ao longo do tempo, já não é mais a mesma que era no século XVIII, quando a Revolução Francesa vai dizer que todos os homens nascem livres e iguais, ou a Revolução Americana vai tentando restaurar os antigos direitos que eles tinham, de igual forma dizer, todos somos iguais, criados iguais pelo Criador e portadores de direitos inatos, né? É o que vai dizer lá a Declaração Americana. Eu coloquei alguns trechos, mais para anotação, não vou lê-los, mas a gente percebe que na Declaração Universal dos Direitos do Homem, você tem essa ideia de que as pessoas nascem livres e iguais. E de dizer que as pessoas nasciam livres e iguais naquele momento, rompia nada mais, nada menos com 6.000 anos de civilização judaico-cristã ocidental. Ou seja, não era pouca coisa. As pessoas nunca tinham sido iguais. Muito antes, pelo contrário, as pessoas eram diferentes, as pessoas eram naturalmente diferentes. Havia uma ordem natural das coisas que colocava as pessoas em locais diferentes de acordo com o nascimento. Agora, a gente faz uma afirmação absolutamente revolucionária de que as pessoas são iguais. É importante a gente datar essa afirmação, porque essa não é uma afirmação natural.
não é? A gente tem isso como algo óbvio, mas isso não foi óbvio sempre, muito antes pelo contrário. Se nós pegarmos toda a história da civilização ocidental, isso daqui é uma grande novidade dentro da nossa realidade. O direito romano não funcionava assim, o direito canônico não funcionava assim, não é? Muito antes pelo contrário, eles trabalhavam com privilégio de nascimento, com coisas desse tipo. Da mesma forma, a Declaração de Virgínia, que precede a Declaração de Independência Americana, também vai dizer que todos os homens nascem igualmente livres e independentes e são dotados de direitos dados pelo Criador, enfim. Então, essas afirmações, lá feitas no século XVIII, elas vão nos dar a conta de que igualdade significa isonomia. Vejam, igualdade significar isonomia, todas as pessoas serem iguais perante a lei ser um denominador comum que coloca todas as pessoas sob a sua autoridade, foi uma revolução enorme. Porque as pessoas, como eu disse, não eram iguais. Agora eu tenho um denominador comum, que é a lei. A lei nos torna iguais, ainda que nós sejamos diferentes socialmente, economicamente, ainda que nós tenhamos diferenças de acesso à educação, à saúde, ao emprego, à renda, mas nesse primeiro momento bastava, e foi algo extremamente positivo, dizer que as pessoas eram iguais. Mas a igualdade vai evoluir, e eu já falei, adiantei um pouquinho aí essa história. Vejam que a evolução da igualdade, ela acompanha uma disputa muito grande que existe entre a democracia e as constituições, o que eu estou chamando aí de constitucionalismo. Eu não vou entrar em detalhes, aliás, para quem quiser eu posso disponibilizar esse material, mas só para dizer o seguinte, democracia trabalha com maiorias, democracia trabalha com vontade da maioria. Até aí, não há nada de tão perigoso assim na democracia. Afinal de contas, nós lutamos contra a ditadura militar justamente para recuperarmos a democracia no país. No entanto, se a democracia trabalha com vontade da maioria, o que nós fazemos com os direitos daqueles que são minorias? E vejam, todos nós somos minoria em alguma medida. Eu falei aqui dos direitos que foram consagrados às mulheres ainda hoje são a minoria no Brasil. Minoria, obviamente, não no sentido numérico, mas minoria no sentido político, no sentido econômico. Mulheres ganham menos que homens. Mulheres com ensino superior no Brasil, isso é uma pesquisa de 2013, elas ganham 70% do salário de homens para exercerem as mesmas funções. Isso ainda é um desafio enorme para a justiça do trabalho, por exemplo. Não é? Se é a maioria que determina os direitos, se é a maioria que determina para a minoria quais direitos eu permito que a minoria tenha, isso é algo absolutamente democrático. As leis de Nuremberg, as leis que criaram o subsídio aí para as execuções em massa de judeus, foram todas aprovadas pelo princípio da maioria, foram todas leis absolutamente democráticas. É claro, se você perguntasse para os alemães, e eles foram perguntados, a maioria ia dizer que para salvar a economia da Alemanha, que estava em crise, vamos tirar os bens dos judeus. Os judeus são a minoria. Se eu colocasse em votação, não é? É claro que a maioria ia dizer, vamos tirar os bens dos judeus. Os judeus iam votar contra, mas eles eram minoria. Isso é algo absolutamente democrático. No entanto, e aí é que vem a questão da tensão, é aí que vem a questão do conflito. A Constituição, por outro lado, ela serve como um repositório, ela serve como um depósito de direitos fundamentais que vão ser usados, que podem ser ativados justamente pelas minorias contra a vontade da maioria. E aí, nesse sentido, enquanto o nosso parlamento funciona sob o princípio da maioria, porque, afinal de contas, eu tenho eleições, eu tenho votações de lei, como, por exemplo, as leis que o professor estava falando, eu vou ter o Poder Judiciário como órgão encarregado justamente de fazer o contraponto a isso, exercendo uma função chamada de função contra-majoritária. É o Poder Judiciário, então, que muitas vezes é ser chamado, por exemplo, a reconhecer o direito de uma pessoa a ter acesso ao medicamento contra a vontade da maioria, representada
pelo prefeito e pelos vereadores daquela cidade, que determinaram de forma absolutamente democrática que os remédios que seriam fornecidos pela farmácia popular seriam XYZ. Só que essa pessoa precisa do remédio C, e ele não está na lista. Democraticamente se elegeu que C não estaria na lista. E aí, como é que fica o direito à saúde? Quando eu digo como é que fica o direito à saúde, eu estou invocando o quê? A Constituição. Então, a Constituição, ela se contrapõe, ela funciona aí ao lado da democracia, fazendo um contraponto entre vontade da maioria e vontade de maioria e vontade de minoria. Essa questão, esse debate entre Constituição e democracia é que vai alimentar a mudança nos conceitos de igualdade, que é o que eu estou querendo apresentar. E eu vou passar bem rapidamente, quase que eu derrubo aqui, vou passar bem rapidamente sobre alguns conceitos, que eu sei que vocês já estudaram em Direito Constitucional, então não vou me alongar, eu quero só lembrar algumas coisas para eu formar meu argumento aqui em torno da questão da igualdade. Logo que nós entramos na modernidade, nós temos um Estado que ele é um Estado extremamente omisso, não é? Em que se achava que bastava consagrar o direito de igualdade para as pessoas, que isso resolveria todos os problemas. De fato, como eu disse, é uma evolução enorme o reconhecimento de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Mas, ao mesmo tempo, esse reconhecimento de que todos somos iguais perante a lei leva a problemas enormes. Por exemplo, no Estado liberal, eu ainda não tinha uma justiça como a justiça do trabalho. Isso significava que o empregado ele tinha liberdade e autonomia de fazer o seu contrato de trabalho com o empregador, porque, teoricamente, eles eram iguais. Então, esse empregador estipulava que esse empregado iria trabalhar 18, 20 horas por dia para ganhar centavos. Porque, afinal de contas, eles eram livres. O contrato que eles estabeleceriam ali seria um contrato feito de acordo com a autonomia da vontade. Os professores de Direito Civil sabem muito bem disso e defendem até hoje a ideia da autonomia da vontade, da autonomia contratual, enfim. Só que essa liberdade e essa igualdade perante a lei, elas vão possibilitar um dos períodos de maior opressão daqueles que tinham condições econômicas e daqueles que eram despossuídos dessas mesmas condições econômicas. Por isso, esse Estado liberal, após o final da Primeira Guerra Mundial, ele é substituído por uma outra forma de Estado chamada, não é um outro paradigma constitucional, chamado de Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar Social, ele tenta ir justamente no sentido oposto. Se o Estado liberal dizia o Estado garante formalmente liberdade e igualdade, se virem com isso, o Estado social, ao contrário, ele vai tentar materializar essa igualdade e essa liberdade através de prestações do Estado. É aí que, por exemplo, quer dizer, se o Estado liberal, a igualdade é marcada, como eu disse, pela isonomia, no Estado de bem-estar social, a igualdade vai ser marcada pela equidade, ou seja, eu vou construir órgãos como, por exemplo, a própria Justiça do Trabalho e, antes dela, a própria legislação trabalhista, que vão pegar pessoas desiguais, faticamente, economicamente, o dono da Ford e o torneiro mecânico, e vão criar desigualdades jurídicas que compensem essa desigualdade econômica, visando gerar uma igualdade fática lá na frente. Então, eu trato as pessoas de forma diferente. Eu trato, para algumas coisas, não para tudo, eu trato as pessoas de forma diferente, mas visando gerar igualdade. O Estado de Bem-Estar Social, com toda a intervenção que ele tem, ele pretende, então, tornar a sociedade mais igual, tornar as sociedades mais equânimes. E se nós prestamos atenção naqueles estados de bem-estar social teoricamente mais bem-sucedidos, a Inglaterra, com seus grandes sindicatos, inclusive, a Escandinávia, os países da Escandinávia, os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica, o que você percebe? Você percebe que a passagem do estado de bem-estar social sobre esses povos criou uma grande classe média.
A população se tornou uma grande classe média. Há um achatamento do número de pessoas pobres e um esvaziamento, uma redução muito grande do número de pessoas muito ricas. E a maior parte das pessoas vive numa situação muito parecida. O cara que é o diretor da empresa, o diretor da management, e o torneiro mecânico dessa mesma empresa, eles, obviamente, não têm o mesmo nível de casa, mas a diferença salarial, a diferença de renda entre eles é uma diferença muito pequena, se comparada, por exemplo, apesar do Brasil ter passado pelo estado de bem-estar social, a nossa história é um pouquinho mais complicada, né? Claro que tinha que ser um pouquinho mais complicada, aqui, essa diferença de renda, por exemplo, ela é imensa, não é? Eu me lembro um amigo meu, uma vez mostrando umas fotos de um torneiro mecânico na Holanda. A casa em que esse cara morava seria aqui no Brasil, não sei quem conhece, alguns dos condomínios que tem ali ao redor de Belo Horizonte, seria uma daquelas casas, daqueles mega condomínios, tipo Alphaville, ali de Nova Lima, seria mais ou menos a casa do torneiro mecânico, a casa do carteiro. Eu falei com esse meu amigo, meu sonho agora é ser carteiro na Holanda. Né? Porque você vai de bicicleta, é um país que é do tamanho menor do que o Estado do Espírito Santo, plano, não é? E você mora numa casa que poderia estar muito bem no Belvedere, no Alphaville, qualquer coisa. Mas por que isso? Porque, na verdade, você tem um Estado em que ele, por exemplo, no sistema tributário, só para sair um pouquinho do exemplo trabalhista, no sistema tributário, ele retira mais impostos de quem tem mais, ou seja, ele trata as pessoas de forma diferente, e ele devolve esses impostos dando mais para quem tem menos, ou seja, ele trata de novo essas pessoas de forma diferente. Eu estou insistindo nisso, gente, porque muitas vezes eu debato muito com meus alunos e debato muito no Facebook. De vez em quando eu defendo algumas ideias de algumas leis, de algumas questões, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no final, e aí as pessoas sempre vão dizer assim, mas você está falando, você está querendo tratar as pessoas com privilégios, você está querendo tratar as pessoas de forma diferente. E eu penso assim, essa pessoa que fala isso, ontem, teve lá no juizado especial e achou o máximo, ela não tem que provar nada daquilo que ela falou. Anteontem, ela teve na Justiça do Trabalho e achou o máximo, ela não tem que provar nada daquilo que ela falou, que ela trabalhou com hora extra, que ela trabalhou sem carteira assinada, porque é a empresa que teve que provar tudo. É bom que seja assim, eu não estou criticando isso. Mas vejam, eu estou tratando de forma diferente. Nós somos uma sociedade em que o direito de igualdade já não pode mais, pelo menos há 100 anos, ser encarado de forma tão simplista. E eu ainda vejo muita gente boa dentro do direito, quando se trata de determinados temas com quais... Ou seja, basta a pessoa não concordar com determinado tema, que ela logo se volta para o século XIX, para dizer, você está tratando pessoas com privilégios. Não é? E eu acho que é isso que eu quero levantar aqui, que não dá mais para a gente ter uma cabeça do século XIX. Algumas pessoas na USP ainda têm essa cabeça, não é? Mas, enfim... Esse estado de bem-estar social ele entra em crise também. Final dos anos 70, são várias causas, eu não vou entrar em todas aqui, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, nos anos 70, você tem uma desaceleração da economia, e a grande solução para a reativação da economia é aquilo justamente que o professor Cifuentes já falou, ou seja, é um bando de gente que quer voltar ao neoliberalismo, quer voltar para o século XIX. Então, vamos flexibilizar tudo, vamos acabar com esse trem de tratar as pessoas de forma beneficiada. O Estado está ajudando demais as pessoas, está tornando as pessoas preguiçosas. Não é? Nós devemos deixar as pessoas à sua própria sorte. Nós devemos criar um contingente de pessoas desempregadas, porque aquele que estiver empregado ele vai se esforçar para produzir 2 vezes mais, com medo de perder o emprego. Ele vai produzir 2 vezes mais, ganhando menos, porque se ele não produzir 2 vezes mais, apesar de estar ganhando menos, tem um cara lá fora, que está desempregado, está fudido, e ele vai aceitar trabalhar no meu lugar se eu reclamar. Não é? Então nós temos toda uma fase de neoliberalismo que vai varrer a Europa, os Estados Unidos, o Chile, já no final dos anos 70, na Inglaterra com a Thatcher, nos Estados Unidos com o Reagan, aqui no Chile com o ditadorzinho lá do Chile, Pinochet. E o Brasil, na verdade, ele vai passar meio ileso por isso, por causa do Constituinte de 88, por causa de toda aquela
efervescência que foi a Constituinte de 88, mas, pouco tempo depois disso, nós já temos uma volta disso, já nos anos 90, quando vem a acontecer todas essas questões que o professor Cifuentes já colocou, por exemplo, no direito do trabalho, mas que fora do direito do trabalho nós temos também as grandes privatizações, nós temos as flexibilizações das relações de trabalho também no serviço público e por aí vai. E sentimos ainda os efeitos disso até hoje. Pois bem, esse neoliberalismo ele não dá certo, tá certo? Ele não dá certo. A Inglaterra jogou isso na lata de lixo há bom tempo, mesmo os Estados Unidos não acataram isso de todo. O Chile vive hoje um problema enorme, por exemplo, com as suas universidades. Quem acompanha o jornalismo aí vê as greves de estudantes e tal, universitários chilenos, por causa do desmanche que houve do ensino público lá no Chile. E aí nós vemos, então, surgir um novo paradigma chamado de Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito, ele vai, então, tomar alguns problemas que ele enxergou nos paradigmas anteriores, liberal e social, e tentar trazer uma nova concepção. Uma questão que o Estado de Bem-Estar Social não conseguiu tratar de forma interessante é o seguinte: sem querer entrar no mérito dos neoliberais de que eu tinha que privatizar tudo, uma coisa é fato. A definição de quando eu ia tratar as pessoas como iguais e quando eu ia tratar as pessoas como diferentes, muitas vezes foi feita de forma técnica e não de forma democrática. Muitas vezes nós delegamos essas funções para órgãos técnicos do Estado, desconsiderando as próprias pretensões que as pessoas têm aqui. Por exemplo, tem um caso famoso sobre isso, que eu acho que ilustra bem essa questão, que é o caso do arremesso do anão. Não sei se o pessoal conhece o caso do arremesso do anão. Vocês conhecem o caso do arremesso do anão, né? Então, bom. Então, preciso contar. O que o caso do arremesso do anão fala para a gente sobre a questão da igualdade, e da isonomia e da diferença, ou da isonomia e da equidade? É que, quando aquele prefeito ele proíbe o circo de ficar jogando o anão lá do canhão, ele toma uma medida protecionista à dignidade da pessoa humana, do anão, sem perguntar para o cara se ele queria aquilo, sem oferecer para ele a possibilidade de uma audiência pública que fosse, para ele dizer se ele achava que ser arremessado era uma coisa ruim, e dois, se ele deixar de ser arremessado e perdesse o salário dele lá de trabalhando no circo, ele ia viver do quê? Então, muitas vezes o Estado de Bem-Estar Social ele agiu sim de forma paternalista ao estabelecer para as pessoas determinados benefícios sem perguntar para elas, sem querer saber delas o que realmente elas queriam. Não é? E aí, um autor que eu gosto muito, o coordenador também conhece, o Vinícius também conhece, o Habermas, ele vai dizer que, para nós sabermos quando devemos tratar as pessoas como iguais e como diferentes, nós temos que considerar os debates e as reivindicações dos próprios afetados. São os afetados pelas políticas que vão poder dizer para o Estado quando eles devem ser tratados como iguais e quando eles devem ser tratados como diferentes. Não é o Estado, a partir de técnicos, de burocratas, que vai poder fazer isso. Não é? Muito bem. É o que acontece, por exemplo, acontecia durante muito tempo com o Ministério do Trabalho, com essa coisa esdrúxula, que é a unicidade sindical, que o professor Cifuentes também falou. A unicidade sindical é o Estado dizendo para você quantos sindicatos você pode ter. Né? Sendo que, na verdade, você pode ter um racha enorme nessas pessoas que querem se sindicalizar, e elas podem muito bem fazer 2, 3, 200 sindicatos, e você se filia naquele que você se identifica. Mas o Estado vem e diz, só pode ter um. E só pode ter um sindicato, só pode ter uma federação, só pode ter uma confederação. Ele estratifica a luta dos trabalhadores. Né? Enfim. O Estado Democrático de Direito ele vai tentar, então, perceber o seguinte: nós vivemos em sociedades plurais, nós vivemos em sociedades onde as pessoas têm diferentes concepções do que é bom, do que é justo. Eu tenho, todas as vezes que eu faço alguma questão de prova e um aluno meu responde que a decisão tem que ser justa, o meu grande drama com relação a esse tipo de resposta é: justa para quem? O que é justiça? O que é uma decisão justa? Nós vivemos em sociedades em que diferentes concepções de justiça
não só existem, mas são todas elas igualmente válidas. Então, o que é uma decisão justa? O direito não pode trabalhar com justiça. O direito só pode trabalhar com aquilo que é constitucionalmente garantido, porque se o direito for trabalhar com justiça, nós temos um problema enorme, que é que nós vamos delegar de novo para meia dúzia ou para 11, se a gente for considerar o STF, dizer o que eles acham que é justo. E olha, o STF pisa muito na bola na hora de fazer isso. Então nós temos que aprender que as minorias, e minoria é qualquer grupo que não tem acesso, o mesmo acesso a todos os bens, a todos os direitos que outros grupos têm. Então, mulheres no Brasil são minorias, negros, ciganos, talvez uma das minorias mais desconsideradas em todas as políticas públicas que nós temos, os ciganos, né? Pessoas que frequentam religiões de matriz africana são uma minoria que hoje no Brasil recebe uma perseguição enorme por parte de pessoas de religiões majoritárias, pessoas portadoras de deficiência e por aí vai. Essas minorias, no Estado Democrático de Direito, elas encontram, ou elas pretendem encontrar, então, um local de luta pelo reconhecimento. E luta por um reconhecimento que pode ser tanto o reconhecimento de uma igualdade formal, como o reconhecimento de uma equidade ou o reconhecimento justamente da diversidade. Então, por exemplo, com relação aos ciganos, que eu citei o exemplo, e que é uma minoria que nós esquecemos quase completamente, a melhor política que eu posso fazer com relação aos ciganos é tratá-los de forma diferente mesmo. Mas é diferente não para torná-los iguais, porque se eu torno os ciganos iguais, eles vão deixar de ser o quê? Ciganos. Então tá bom, você tem direito a uma casa, a Constituição garante direito à moradia, né? Então agora eu vou enfiar você dentro de uma casa, vou te dar uma carteira de trabalho, você vai trabalhar 8 horas por dia, você vai ser obrigado a morar nesse lugar porque você tem que fixar seu domicílio para efeito, por exemplo, de execução, para efeito de processo. Você tem que ter um domicílio certo. Aliás, teve um juiz uma vez que não concedeu prisão domiciliar para o cara, porque o cara era um sem-teto. Não é? Então ele tinha que continuar preso, porque como é que ele ia ter prisão domiciliar morando debaixo do viaduto? Quer dizer, o cara é duplamente punido. Ele é punido porque não tem uma casa e punido porque vai continuar preso justamente porque ele não tem uma casa. Então, no caso dos ciganos, se eu faço isso com eles com a melhor das intenções, inclusive, é ótimo, ele vai estar lá morando naquela casa, só que ele vai deixar de ser cigano. Não é? A mesma coisa se você fizer isso com um índio, ele vai deixar de ser índio. Não é? Então, vejam, eu tenho o Estado Democrático de Direito, ao invés dele tentar nivelar esse tipo de coisa, homogeneizar essa sociedade que é diferente. E quando a gente pensa, por exemplo, em sociedades plurais, quando eu falo sobre isso e eu olho para uma plateia, e eu posso falar isso em qualquer lugar desse país, vejam, se nós estivéssemos falando na Suécia, em que você teria aquele monte de gente, todo mundo lourinho, né? Agora, olhem para o lado, né? Vejam esse país, que é um país mais diversificado do que esse, que é uma sociedade mais plural do que essa. Né? Falar sobre pluralidade na Suécia, da Noruega, deve ser uma coisa difícil. Aliás, como ensinar direito constitucional na Suécia, deve ser um negócio muito difícil, porque tudo funciona. Né? Ensinar direito constitucional no Brasil é uma coisa ótima, porque você tem sempre uma desgraça nova para contar a cada semana. Não é? Muito bem. Agora, aqui não, aqui nós temos uma sociedade extremamente diversificada. Como é que nós vamos trabalhar ainda com uma perspectiva de igualdade, seja ela formal, seja ela homogeneizadora, numa sociedade tão diversificada como a nossa? Essa é uma sociedade em que há luta pelo reconhecimento, em que há uma tensão crescente e permanente entre inclusão e exclusão. Um fato é que todas as vezes que nós incluímos uma minoria, nós estamos excluindo alguém. Tá certo? E isso é um processo normal da democracia, isso faz parte da luta democrática. A constatação de que nós falamos muito sobre crise do Poder Judiciário, por exemplo. Nós adoramos do direito falar em crise do Poder Judiciário. Fala-se em crise do Poder Judiciário no Brasil desde 1905. Tem um artigo do ex-ministro Hahnemann Guimarães, ministro do STF, em 1905, falando sobre a crise do Poder Judiciário, porque eles tinham alguma coisa em torno de 5 mil processos no STF e era impossível o STF funcionar com 5 mil processos. O que nós percebemos no Estado Democrático de Direito é que a crise é a normalidade. Nós sempre vamos estar em crise.
Não existe uma situação que nós não sejamos... Sabe onde que não existe crise? Na ditadura. Na ditadura não existe crise, porque você não pode falar. Mas se nós estamos na democracia, a crise é um elemento normal. E, aliás, se vocês querem um dado sobre se vocês estão numa sociedade democrática, o dia que nós não estivermos em crise, tomem muito cuidado, porque nós não estamos mais numa democracia. Não estamos mais numa democracia. Qualquer democracia desse planeta fala em crise. Você abrir o jornal de qualquer lugar, até da Suécia, eles vão estar falando de crise. Pode ser que a crise deles seja diferente. Pode ser que a crise deles seja porque o policial deixou de dar bom dia para o cidadão na rua. Mas eles podem estar achando que isso é a maior crise do mundo. Mas estão em crise. Não há uma sociedade que não há crise. E o problema do estado de bem-estar social foi justamente esse. É que ao trabalhar com equidade, ele pasteurizava as crises, ele homogeneizava as crises, porque via a crise como algo ruim. O que o Estado Democrático de Direito faz é o contrário, a crise é uma coisa boa. E ela é um dínamo para o direito, ela mobiliza o direito, ela bota o direito para frente, né? Ao invés de uniformizar, fingindo que as coisas não existem, fingindo que as diferenças não existem. Então, a cidadania e a democracia, elas são vistas sempre como um processo. Nós estamos em processo de construção de democracia, nós estamos em processo de construção de direitos fundamentais, e nós já avançamos muito nesse país, considerando que nós estamos há 25 anos de democracia, sem interrupção, de um presidente passando a faixa para outro, que no Brasil isso é um recorde, nunca tivemos isso. Você parafraseando um ex-presidente, né? Nunca na história desse país tivemos isso. Ou seja, estamos caminhando, isso é muito bom que estejamos, mas não estejam certos, a nossa democracia está o tempo todo à espreita, existe sempre alguém à espreita contra ela. Não é? Nós temos vários elementos trabalhando contra essa democracia, contra essa pluralidade. O Congresso Nacional mesmo é um bom exemplo disso, em que determinadas bancadas fundamentalistas tentam impor a sua visão de mundo, querendo uniformizar mais uma vez, só que agora de um ponto de vista religioso, para que todas as pessoas tenham os mesmos valores. Não é? Quando eu falei da perseguição, por exemplo, a pessoas de religião de matriz africana, nós temos relatos que são assustadores de locais de culto dessas pessoas sendo invadidos e destruídos. Não é? Isso não é algo episódico, isso não é algo que acontece uma coisa aqui, outra ali, isso é uma coisa endêmica nesse país. Não é? Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos avançando, esse avanço também ele é visto com maus olhos por muita gente. Não é? Muito bem. Aí é para resumir mais ou menos essa ideia, não é? De que o risco da democracia é de que ela está permanentemente aberta ao debate. E estar aberta ao debate significa, inclusive, que pessoas que agem contra a democracia eventualmente vão subir na tribuna do Congresso. Por exemplo, no dia 31 de março, a criatura me sobe na Câmara dos Deputados para fazer uma homenagem ao golpe militar. Ora, caramba, para não dizer outra coisa, já que eu estou fazendo uma palestra, né? A primeira coisa que os militares fizeram ao assumir o poder foi fechar a Câmara, caçar deputado, e a criatura me vem dizer, ele como deputado, falar dos grandes serviços que os militares fizeram. Não é? Como é possível uma criatura dessas existir? Não é? E o problema é que a democracia permite isso. E pior é que tem que permitir. Não é? O pior é que tem que permitir. E isso é que é o mais dramático na democracia, porque na ditadura é ótimo, no seguinte sentido, se você estiver do lado da ditadura, se você estiver contra é péssimo, né? Mas se você estiver do lado da ditadura é ótimo, porque você elimina uns caras desse. Não é? Mas na hora que você está na democracia, você tem que permitir até essas criaturas anencéfalas, não é? Fazendo esse tipo de discurso. Eu digo para alguns alunos meus que algumas dessas... por isso que eu sou a favor do aborto de anencéfalo. Porque nem todo anencéfalo morre ao nascer. Tem alguns que viram deputados, tem alguns que viram ex-BBB, não é? Esse que é o problema. O que é, então, essa igualdade
num Estado democrático de direito? Uma primeira questão, que, mais uma vez, o Habermas vai estar dizendo aí. Nenhuma pessoa é livre, nenhuma pessoa é igual, enquanto todos não estiverem gozando da mesma liberdade. Enquanto eu tiver um grupo, que a maioria disse para esse grupo, vocês vão ter menos direitos do que os direitos que eu já tenho, eu não tenho uma sociedade livre, eu não tenho uma sociedade igual. Quando eu vejo, por exemplo, coisas como vamos fazer um plebiscito para que o povo brasileiro, e não o STF, diga se nós vamos permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo. O que eu tenho aí? É justamente uma ofensa isso aqui. Porque se a maioria, que não é homoafetiva, vai dizer para aqueles que são, quais direitos? Bom, eu tenho o direito de casar, mas eu vou dizer para você, se eu vou dar a você esse direito, o que eu tenho aí é a violação, justamente, do direito de igualdade. A maioria não pode dizer para a minoria que ela vai ter menos direitos do que os direitos que ela, a maioria, já tem. Vejam, quando eu estou, por exemplo, falando sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, eu estou querendo garantir os mesmos direitos, eu não estou querendo garantir mais direitos. Ora, por que duas pessoas podem se casar, mas na hora do tabelião, não é? Ir lá fazer o casamento, ele vai ter que conferir. Enfim. Ele não precisa exatamente conferir o que vocês estão pensando, porque tem um documento diz, né? Mas por quê? Não é? Se eu tenho duas pessoas que vivem juntas, com o objetivo de constituir família, constituem um patrimônio em comum, a relação é pública, duradoura, tem o princípio de fidelidade, de convivência, de coabitação, mas para uns eu dou direitos e para outros eu nego os direitos. Qual que é o sentido disso? Não é? Qual que é a justificativa para isso? A justificativa é, eu sou maioria, eu sou dono da bola, não é? E eu digo para você que você não pode ter. Por que você não pode ter? Porque eu não quero. A bola é minha, não é? E se a bola é minha, eu digo quem pode jogar e quem não pode jogar. Vejam, para falar também sobre aquela questão que eu falei antes, a igualdade, então, as relações de igualdade e as relações de desigualdade, elas não podem se pautar mais por critérios meramente burocráticos e técnicos. São os próprios afetados que têm que poder dizer quando eu vou tratar as pessoas como iguais e quando eu vou tratá-las como diferentes. Eu acho que isso já está bem claro. O exemplo que eu estou colocando aqui das mulheres, ele é muito significativo. Tanto no Estado liberal quanto no Estado de bem-estar social, as mulheres lutaram para se tornarem iguais aos homens. O que é muito nobre, mas nos últimos anos do século XX, o movimento feminista vai perceber uma coisa, que quando as mulheres lutam para serem iguais aos homens, o que eu estou fazendo implicitamente? Tomando os homens como patamar. Os homens são o ideal a que as mulheres devem evoluir para alcançar. Como assim? Que diabo é isso de que os homens são ideal? Não é? O que o direito de igualdade, por exemplo, vai reconhecer também as mulheres, é claro, vai reconhecer-lhes isonomia e vai reconhecer-lhes igualdade, mas vai lhes reconhecer também o direito à diversidade. Eu vou reconhecer que mulheres são diferentes de homens e vou dar a elas, inclusive, a oportunidade de poderem ser diferentes. De que uma mulher possa escolher ter uma certa forma de vida, uma forma de se relacionar e não ser punida por isso. Por ser mulher, por ser diferente. E porque, na verdade, ser homem ou ser mulher são duas coisas que o direito vai reconhecer, não tomando o homem como ideal que as mulheres devem alcançar. Tá claro isso? Não é? A diversidade, então, ela vai implicar numa nova reconfiguração, inclusive, dos direitos com relação às mulheres. Muito bem. Eu já vou terminar, viu, gente? Não precisa ficar desesperados aí, não. Por que eu estou falando diversidade e não diferença? Só uma questão técnica que eu queria deixar bem claro aqui. Quando eu digo que eu vou reconhecer o direito à diferença, eu ainda estou tomando alguém como patamar. Então, existe o normal e eu vou reconhecer esse outro maluco aqui como diferente, eu vou reconhecer essa diferença. Quando eu falo em diversidade, eu quebro a ideia de normalidade.
eu digo, eu tenho uma sociedade diversa e todas as formas dessa sociedade são igualmente válidas, são igualmente normais. Por isso eu vou falar, então, em diversidade e não em direito à diferença. E aí eu chego numa questão que eu acho, o Boaventura de Souza Santos, ele tem essa frase aí, que para mim ela resume bem essa ideia. O Boaventura vai dizer o seguinte: nós temos direitos de sermos tratados como iguais, quando a diferença nos inferioriza. Por exemplo, eu devo dar direito de voto às mulheres igualmente aos homens, porque não dar seria tratá-las como diferentes, e essa diferença inferiorizaria essas mulheres. Mas eu também tenho o direito, as pessoas têm o direito de serem tratadas diferentes, de forma diferente, quando o tratamento igual as descaracterizaria. É o que eu falei, por exemplo, com relação às mulheres, é o que eu falei, por exemplo, com relação aos ciganos. Quando, por exemplo, eu aprovo uma lei como a Lei Maria da Penha, será que a Lei Maria da Penha ofende o direito de igualdade? Eu ouvi muita gente boa falar isso. A Lei Maria da Penha só protege a mulher, não protege o homem, isso viola a igualdade, isso viola a isonomia. E eu falo para essa pessoa, volte para o século XIX, de que buraco de tempo você veio. Né? Porque para você achar que a Lei Maria da Penha viola o direito de igualdade, você só pode estar com uma cabeça do século XIX. Por quê? Eu tenho uma violência específica. A violência que acomete, a violência doméstica contra as mulheres, é uma violência que se dá por causa da mulher ser mulher. Não é que o cara sai na rua e fala o seguinte: eu vou bater na primeira pessoa que aparecer na minha frente e por azar apareceu uma mulher. Não é que a mulher é azarada. Não é? É que ele vai bater nela porque ela está numa relação de fragilidade, porque ela está numa relação de dependência econômica, de dependência afetiva, porque essa mulher é criada para achar que ela deve apanhar, ela é criada para achar que ela tem que suportar isso por causa dos filhos, porque é dela a responsabilidade, não é? Afinal de contas, ela faz o menino sozinha, não é isso? Porque é dela a responsabilidade, então ela vai suportar essa violência. Então, se eu tenho uma violência específica, eu tenho que ter um tratamento específico dessa violência. O que eu tenho aí? O reconhecimento de que existe uma diversidade e que eu tenho que ter um tratamento diversificado para essa violência. Ora, já não existem leis que coíbem a lesão corporal e o homicídio, por que eu vou criar uma lei específica com relação às mulheres? Porque essa violência é específica. Eu não posso achar que os mecanismos normais protegem, porque não protegem. Por isso nós criamos as delegacias especializadas da mulher. Por isso nós criamos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, porque existe uma diversidade específica. Né? Ou seja, a questão do Boaventura aí ela é uma frase muito legal, inclusive para vocês usarem, TCC, prefácio de TCC e tal. Mas o problema da frase aí do Boaventura é de que ela não lista, não é? E eu já estou dizendo para vocês, não existe uma lista. Aqui você trata como isonômico, aqui como equidade, aqui como diversidade. Não existe. O problema todo é esse. O problema todo é que nós vivemos numa época em que o direito é algo extremamente complexo e não simples. As leis, as súmulas, os precedentes, os enunciados do TST, a doutrina, nada disso simplifica o direito. Tudo isso só torna o direito mais complexo. Todas as vezes em que o TST, o STF ou qualquer outro tribunal faz uma súmula, isso não simplifica o direito, só torna o direito mais complexo, porque eu vou ter que considerar, na próxima vez que for aplicar o direito, eu vou ter que considerar a lei, a doutrina, a jurisprudência divergente e a súmula. E até porque qualquer um que trabalha com direito sabe que a súmula, uma vez feita, ela não é uma coisa do tipo organizações Tabajara, né, que seus problemas acabaram, foi feita uma súmula. Toda súmula está sujeita à interpretação, mesmo súmulas vinculantes. Eu lembro, por exemplo, a súmula vinculante aí da área do direito do trabalho, a súmula vinculante do STF, a respeito de salário, de fixação do salário mínimo como base para verbas. Assim, da insalubridade. O STF fez a súmula e o TST pega essa súmula vinculante e interpreta ela de uma forma totalmente diferente daquela que o STF fez. Ora, a súmula vinculante não era para resolver o problema? Uma vez feita a súmula vinculante, todos os problemas estariam resolvidos? Pois bem. Né? Fazer súmula só aumenta texto. E quanto mais texto de lei, de norma eu tenho, mais complexa e não mais simples se torna a aplicação do direito.
Isso só estou jogando para você o seguinte: a tarefa que nós temos como operadores do direito é uma tarefa muito difícil. Não é uma tarefa fácil. É por isso que um autor tipo Dworkin, por exemplo, vai dizer que o juiz tem que ser um juiz Hércules. Mas não é só o juiz que tem que ser Hércules. O advogado também tem que ser, o Ministério Público também tem que ser, todos os operadores do direito têm que ser, se eles quiserem realmente levar o direito a sério. Se o direito não for só uma brincadeira, se não estiver só brincando de decorar a lei, tá certo? Se o direito fosse algo tão simples que eu poderia pegar uma lei. Eu estava falando esses dias isso num congresso sobre o novo CPC. Né? Porque o novo CPC aposta que todos os nossos problemas vão acabar com a consolidação da ideia de enunciados, precedentes e súmulas. E eu estava dizendo, se o direito fosse uma coisa tão simples que eu pudesse pegar leis, súmulas e etc., e a partir daquilo eu pegar o caso e a solução sair automaticamente, nós não precisaríamos de advogado, nós não precisaríamos de juiz, porque eu faria um software, tá certo? Carregaria ali todas as leis. Aliás, não precisava nem inventar a súmula, porque já estaria tudo na lei. E aí eu digitaria o caso e automaticamente seria uma decisão. Se o direito fosse coisa tão simples, não é? Se poderia fazer dessa forma. E o problema, gente, é que tem muita gente boa por aí que acha que com súmula eu vou fazer exatamente isso. Feita a súmula vinculante, todos os nossos problemas acabaram. Não é? Nós estamos, de novo, cometendo o mesmo erro que aquele pessoal lá no século XIX fez com o Código Civil de Napoleão. Ou seja, o direito de igualdade, se ele não está e não vai estar previamente determinado, quando é que eu vou aplicar qualquer uma dessas três situações, não tem software, não tem súmula, não tem nada que resolva para mim o problema de ter que sentar a bunda na cadeira e estudar o caso. E vão ser as teses, os argumentos e tudo que foi construído em cima do caso é que vão poder me dizer quando é que eu vou tratar as pessoas como iguais, como diferentes ou como diversos. Não vai ser uma súmula, não vai ser um curso esquematizado de direito constitucional, não vai ser aqueles plásticozinhos que às vezes eu vejo alguns estudantes estudando por aquilo. Não vai ser porque eu não consigo resolver o problema do direito assim. E isso, eu estou falando com relação à igualdade, vejam, e eu já caminho para terminar. Eu estou falando daquilo que é o mais básico, daquilo que é a coisa mais rasteira do direito, que é o direito de igualdade. Vocês já viram que, se para o direito de igualdade eu tenho esse problema enorme, vocês imaginem, então, quando a gente for falar sobre exceção de pré-executividade, vocês imaginem, então, quando a gente for falar sobre a questão de horas in itinere, vocês imaginem, então, quando eu for falar sobre qualquer outro instituto do direito. Se sobre o direito de igualdade, que é aquela primeira coisa que você aprende, que todo mundo é igual perante a lei, vocês já sabem agora que ele é complexo desse jeito, vocês imaginem todo o resto, porque todo o resto parte disso aqui. Todo o resto parte disso aqui. Amem muito os seus professores de direito constitucional, porque tudo que vocês vão precisar para o restante do curso está aqui. Não é? Tudo que vocês vão precisar para o restante do curso. É claro que o direito do trabalho é muito importante, é claro que todas as áreas do direito são muito importantes, mas todas as áreas do direito partem da afirmação de liberdade e igualdade. Todas as áreas do direito vão, de alguma forma, trabalhar com algum desses três sentidos de igualdade. O direito do trabalho trabalha muito com a igualdade, com a equidade, mas não só. Trabalha também com isonomia, trabalha também com diversidade. Qualquer ramo do direito, a gente pode perguntar a cada um dos professores aqui, e cada um deles vai poder falar que em determinado momento nós vamos tratar as pessoas como se elas não fossem diferentes, em determinado outro momento nós vamos nivelar as diferenças, e num terceiro momento, para outros casos e outras pessoas, nós vamos ter que reconhecer que as pessoas são diversas, e essa diversidade vai ter que ser preservada. Então, eu finalizo, então, só dizendo que nós temos um desafio enorme. Direito não é uma coisa simples, o direito é uma coisa muito difícil, tá? Sem querer desanimar ninguém, sem que ninguém tranque a matrícula amanhã, mas, enfim, só para dizer que não dá, o direito não cabe nos manuais, o direito não cabe nos manuais, principalmente nos manuais facilitados, esquematizados e coisas que tais, não cabe. Tá? Nós temos um desafio enorme, se quisermos realmente levar o direito, se quisermos realmente trabalhar com isso, tenham em mente aí
quando estiverem estudando qualquer área que seja, o desafio que é tentar lidar com essa frase aí do Boaventura de Souza Santos. Bom, é isso, eu agradeço a atenção de todos, tenham todos uma boa noite, obrigado.